Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos nos reunir com alegria, né, para celebrar a vinda do Reino dos Céus, que nós devemos anunciar com as nossas vidas, com as nossas práticas, com as nossas boas práticas, as nossas boas ações. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 41, versículo 55 a 57, depois o capítulo 42, versículo 5 a 7, depois o versículo 17 a 24. Gênesis, capítulo 41, versículo 55 a 57, depois o capítulo 42, versículo 5 a 7, e depois o versículo 17 a 24. Tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele para com ele a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Rúben respondeu-lhes dizendo: Não vou-lhe dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Então, essa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, o primeiro encontro, né, de José com seus irmãos, depois dele ter sido vendido, né, depois dele ter ido parar, né, lá no Egito, né, depois dele ter, né, sido promovido, né, ele foi nomeado, né, pelo faraó, governador. Ali, como a gente pode ver aqui nessa parte, nesse trecho aqui. Quando ele fala aqui, né? Esse trecho. Quando Então, esse trecho aqui que fala que ele é nomeado governador do Egito. Então o povo do Egito começou a sentir fome, né? José abriu celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com os outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José
era o governador na terra do Egito e conforme a sua vontade se vendia trigo à população. Então aqui, né, ele foi nomeado governador da cidade lá no Egito, né, e lá na terra de Canaã, né, que era onde os irmãos dele viviam, tinha muita fome. Havia bastante fome lá e eles foram até a terra do Egito, né, pedir comida, e eles falaram diretamente com José, que era governador da cidade. Só que eles não reconheceram a José, né? E José também falou com eles como se fosse um estranho, como também se não os conhecesse. E aí bateu um arrependimento nos irmãos de José, né? Quando eles viram que realmente o que eles fizeram com José foi errado, né? Deles terem vendido José, porque infelizmente, eles tinham inveja dele. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Que a gente possa realmente também nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas. Inveja é um sentimento muito ruim. A gente não deve sentir isso dentro do nosso coração. Nós devemos sempre ter coisas boas, né? Ter boas práticas, atitudes fraternas para com todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 10, versículo 1 a 7. Mateus capítulo 10, versículo 1 a 7. E chamando seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, e Simão cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, que a vocação dos apóstolos, né, e de cada batizado, cada um de nós, né, é de anunciar a vinda do reino dos céus, né, e atuar na sua manifestação. Por isso, né, que eu falei no início do vídeo, porque a gente possa anunciar o reino dos céus, né, não só com palavras, mas também com atitude, né, com a nossa vida. Então, de fato, Jesus confere aos seus discípulos dons que já são uma demonstração da chegada de Cristo, né? Que expulsar os maus espíritos, curar os enfermos, né? Então, assim, voltando para a primeira leitura, né? A gente viu, né, que bateu um arrependimento, né? Os irmãos de José se arrependeram do mal que eles fizeram para ele, né? Assim como os irmãos de José, nós também, né, acabamos nos transviando, né, através dos nossos pecados, né? Nós acabamos nos desviando do bom caminho, indo para um mau caminho, infelizmente, né? Precisamos ser curados em nossos corações, né, para podermos experimentar o reino dos céus já tão próximo e tão presente, né, e que se encontra no meio de nós, né? Então, ser apóstolo, né, ser discípulo, né, é reconhecer-se ao mesmo tempo, né, pastor e ovelha, né, perdido e achado, né, abençoador e abençoado, né? Então, que nós possamos realmente, né, deixar que Jesus transforme a nossa vida, né? Que a ação de Deus, né, seja feita, que a vontade de Deus sempre seja feita na nossa vida, que nós possamos deixar que a vontade de Deus prevaleça, né? E que nós realmente possamos anunciar a sua palavra, anunciar o Evangelho de Cristo e anunciar o reino dos céus, né? E que outras pessoas também possam anunciar essa boa nova do reino dos céus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.